Excelências, cumprimento inicialmente o presidente desta Sexta Câmara Civil, desembargador, Dr. Jeová Sardinha. Também, Dr. Jairo Ferreira Júnior, desembargador, relator, e estendo meus cumprimentos a todos os desembargadores desta Sexta Câmara e servidores que contribuem com o regular andamento processual. Gostaria de destacar e homenagear a coragem deste Poder Judiciário em adotar as inovações tecnológicas, pois acredito que elas permitirão às partes trazerem aos autos o máximo proveito e demonstração clara das provas, garantindo assim um julgamento mais justo, transparente e assertivo. Excelências, exponho aqui as razões fundamentais que detêm os agravantes para reformar a decisão da juíza de primeiro grau, a fim de que os agravantes possam retornar à posse do imóvel rural, que há anos está em litígio no Poder Judiciário. A decisão liminar aqui combatida concedeu inaudita altera partes reintegração da posse de um alqueire aos agravados. Estes alegam que adquiriram o imóvel por meio de contrato de compra e venda, de forma mansa e pacífica, e que foram indevidamente privados da posse que detinham. Farei uma análise dos pontos importantes para o caso em questão e também do contrato de compra e venda, especialmente dos agravados, a fim de demonstrar que não existem fundamentos e verdades nas alegações de que eles foram privados da posse. Analisaremos quem emitiu a posse da área em questão aos agravados. Preciso contar um pouco da história da matrícula para que seja possível verificarmos sobre a legalidade da emissão da posse por parte dos agravados. A matrícula 217 possui 5 averbações e 6 registros, desde a sua existência. Logo no início da matrícula, tem-se a averbação 02, de um contrato particular de compromisso de compra e venda, e do ano de 1997, onde os proprietários venderam a área em debate, pois foi dado a posse imediata aos compradores. Até aqui tudo bem. Essa é a primeira venda da área e única válida. Os problemas surgem a partir de agora. Um fato importante que quero destacar é que fizeram constar neste contrato cláusula 5ª, que diz que não seria possível ceder ou transferir os direitos do contrato sem a anuência dos vendedores. Mas não é isso que ocorreu. Então, os adquirentes da área da averbação 02 venderam esta área para terceiros e que apresento aqui o contrato para análise. Observe, excelências, que o contrato foi realizado entre o comprador da averbação 02 com Lúcio Roberto Alani, e trago aqui pontos fundamentais. O fato de não constar a anuência dos vendedores da averbação 02 já torna as posses e aquisições dali em diante eivados de vícios e irregularidades. Essa anuência nunca ocorreu, mas mesmo sem a anuência dos vendedores, essas áreas foram passadas adiante. Neste contrato consta que estavam adquirindo direito decorrente de compromisso de compra e venda da matrícula 217, averbação 02. Outro ponto importantíssimo é o fato de constar no contrato condições para pagamento, que eram demarcação, divisão e escrituração do compromisso da matrícula 217. Tanto é que fizeram constar condições para pagamento de determinada parcela e também, excelências, garantias
pois ciente do litígio jurídico existente na área, devido ao não pagamento do contrato de compra e venda da averbação 02, aumentando os problemas que tornam a posse dos agravados irregular. Ocorre e então quando o segundo comprador do compromisso vendeu para a empresa MLJ Agropecuária, mas esse contrato não existe nos autos, e então a MLJ, sendo representada por procurador, e este sendo Lúcio Roberto Alami, que foi o segundo comprador do compromisso, vende novamente o compromisso para então os agravados. Só para atualizar, até aqui essa área já foi vendida sem anuência e consentimento dos proprietários por 3 vezes. E nos autos existem várias provas da ciência dos problemas por parte dos agravados. E agora eu vou destacar pontos importantíssimos que o contrato de aquisição de compra de compromisso dos agravados. Inicialmente, que no contrato constou ciência que existia na época da aquisição o litígio jurídico na área, tanto é que citam no contrato até o número da ação. Assim, só aqui já demonstram que a posse não é pacífica, sem contar a inexistência de anuência dos proprietários do imóvel. Veja o texto. Declaram e estarem os compradores cientes de que os imóveis encontram-se onerados nos termos das alíneas abaixo, não podendo arguir desconhecimento de tais ônus. Constam também cláusula especial em razão dos gravames e ações existentes. E destaca o trecho do texto. Item C. Existem ações e gravames ali informados, exigindo para tanto nota promissória no valor de R$920 mil, equivalente a 10.900 arrobas de boi. Ainda a linha C, que fala especialmente da ação de adjudicação compulsória, requereram para tanto R$115 mil, equivalente a 1.375 arrobas de boi. Diante de todos os fatos aqui argumentados, observa-se que os agravados nunca detiveram a posse mansa e pacífica, estiveram sempre de forma irregular nesta área e cientes dos problemas, e ninguém de direito ou com legalidade emitiu os agravados em posse. Então, lembrando daquele processo de adjudicação que constou nos contratos, chegou-se ao fim, e destacando que aquele processo foi julgado pelo ilustre relator deste agravo, em que cancelou o contrato e o registro da averbação 02. Veja, excelências, importante corrigir a decisão e também fazer justiça, pois há anos e anos esta área está em litígio e só recentemente a área tinha voltado às mãos daqueles vendedor de 1997, ou seja, 26 anos em que nunca recebeu nenhum centavo por esta área com essas diversas vendas. Quanto ao direito de posse, é evidente que os agravados nunca a possuíram. Portanto, os agravados não possuem o direito ou exercício da posse e, consequentemente, não pode reivindicá-la contra terceiros. A posse que detinham era irregular, pois estavam em situação sem ter o direito de uso ou de propriedade legal, ou seja, o ato de dispor, nem dispor poderiam. Assim, lhes faltam requisitos para a reintegração da posse, pois estar se apropriando de uma pequena área não os dá direito de posse ou até de uso como propriedade e fruição do bem, garantidos por lei. Quem os emitiu em posse também não detinha poderes para tanto,
Logo, todos os atos são irregulares e viciosos, desde o primeiro contrato de compromisso de compra e venda de direitos. Vários são julgados nesta Câmara e neste tribunal, em que, não havendo os requisitos do artigo 561 do CPC, e no caso destaco a posse, que não é somente estar dentro da área, mas sim ter o direito da posse com os requisitos de propriedade e, para tanto, estar de forma legal sobre o que se tem posse. Diante de tudo que foi exposto, os agravantes requer desta Câmara o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que a liminar concedida inaudita altera partes seja revogada, afastando os agravados da área em que se apropriaram.